Olá pessoal, meu nome é Felipe Rafael, faço licenciatura aqui pela Univesp em Matemática e esse é o nosso vídeo do projeto integrador. Desvendando a regra de 3. A regra de 3 no cotidiano. Visão geral da aula. Introdução, conceito de razão, conceito de proporção direta e inversa, exemplo prático de regra de 3 e no final as nossas referências. Introdução. Nesta aula iremos desvendar a regra de 3, buscando explicar de forma dinâmica conceitos de razão, proporção, grandezas direta e inversamente proporcionais, trazendo um exemplo prático utilizado no cotidiano. Conceito de razão. Razão é o quociente entre dois números, ou seja, o resultado da divisão entre o numerador e o denominador. Contexto e definição. A maioria é dono de uma empresa que fabrica celulares e está pensando em contratar mais 5 funcionários para aumentar o seu faturamento mensal. Atualmente conta com 10 funcionários que produzem 500 aparelhos por mês. Contratando mais 5 funcionários, quantos aparelhos poderá produzir? Precisamos primeiro saber quantos celulares cada funcionário dessa empresa pode produzir. Ou seja, qual é a razão entre o número de funcionários e o número de aparelhos fabricados. Supondo que 500 celulares sejam produzidos por 10 funcionários em um mês, quantos celulares seriam feitos por 15 funcionários? 500 sobre 10 funcionários igual 500 dividido por 10 igual a 50. Ou seja, em um mês, cada funcionário pode produzir 50 celulares. Portanto, se cada um funcionário consegue produzir 50 aparelhos, então basta multiplicar esse número por 15 e obteremos o resultado desejado. 15 funcionários vezes 50 celulares igual 750. Ou seja, o número de aparelhos que 15 operários conseguiriam fazer em um mês seriam de 750 aparelhos. Proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões. No exemplo anterior, obtivemos a seguinte razão: 50 para cada um funcionário igual a 50. Podemos chamar essa relação de constante de proporcionalidade, porque existe uma relação de proporção entre as duas. Neste caso, quanto maior o quadro de funcionários, maior o número de celulares fabricados. Conceito de proporção direta e inversa. Proporção direta é aquela em que duas grandezas aumentam ou diminuem na mesma proporção. Proporção inversa é aquela em que uma das duas grandezas diminui enquanto a outra aumenta. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que pode ser aumentado ou diminuído. Exemplos: grandeza diretamente proporcionais: quantidade de máquinas e produção de uma fábrica, velocidade e distância percorrida. Grandezas inversamente proporcionais: velocidade e tempo. Um trem, quanto maior a velocidade, menor será o tempo que ele chegará ao seu destino. Ele vai mais rápido. Exemplo prático de regra de 3. Um grupo chinês planeja fabricar 20.000 celulares por dia, conforme a BBK Electronics, lançando o modelo Realme, contratando inicialmente 500 funcionários para essa finalidade, conforme publicado na revista eletrônica atual Amazonas, em 24 de abril de 2025. Supondo que a BBK, após algum tempo, considere alavancar seus negócios, considerando atingir uma meta de fabricar 20.000 celulares por dia, quantos funcionários a BBK deveria contratar a mais para atingir essa meta? Temos então o número de funcionários, que é 500, faz 20.000 aparelhos, quer chegar no 25.000 celulares, então a gente coloca um X para quer descobrir quantos funcionários precisam. Portanto, podemos considerar as constantes. Constante 1,
x sobre 500, que é a relação entre o número de funcionários e o que deverá ser obtido. Constante 2, 25.000 sobre 20.000, que é igual a 1,25, que é a relação entre o número de aparelhos celulares antes e depois. Exemplo prático da regra de 3. Se constante 1 é igual a constante 2, x sobre 500 igual a 25.000 sobre 20.000, resolvendo as razões que formam as constantes, x sobre 500 igual a 25.000 sobre 20.000. Ficamos com x igual a 500, x sobre 500 igual a 1,25, x igual a 1,25 vezes 500, x igual a 625 funcionários, ou seja, será necessário 125 funcionários a mais. Da mesma forma, conseguimos multiplicando em cruz, dos dois lados e invertendo. X sobre 500 igual a 25.000 sobre 20.000, x vezes 20.000 igual a 25.000 vezes 500, ou seja, x igual a 12.500.000 sobre 20.000, x igual a 625 funcionários, ou seja, 125 funcionários a mais. E aqui seguem as nossas referências para o nosso vídeo. Agradeço a oportunidade, agradeço a todos, até logo.